Passando com a poderosa palavra do Senhor, a palavra que salva, a palavra que cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e com fogo e que nos leva para o céu. Esta é a poderosíssima palavra do Senhor. Quero deixar Efésios 6, aleluia, o Senhor, aleluia. Como soldados de Cristo nessa terra, o Senhor, aleluia, deixou, aleluia, uma armadura, aleluia, preparada para nós, aleluia, cristãos, aleluia, para que nós, aleluia, sejamos munidos, aleluia, estejamos munidos, preparados, armados, aleluia, aleluia, na frente das batalhas. Na frente das batalhas que Ele tem nos colocado, nós precisamos estar munidos, aleluia, pela armadura do cristão, que é a armadura de Efésios 6, aleluia. Efésios 6, 10 diz assim, para terminar, aleluia, torne-se mais fortes, vivendo unidos com Cristo, recebendo a força do seu grande poder. Essa é uma linguagem atualizada, mas na linguagem Ferreira Almeida diz assim, fortalecei-vos, aleluia, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A única coisa que nos faz ficarmos fortes, aleluia, aleluia, nos fortalecermos na força do Senhor, aleluia, e na força do seu poder, aleluia. Muitas vezes, quando nós estamos nos sentindo fracos e desanimados, aleluia, é porque muitas das vezes nós não estamos nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Como que nós vamos nos fortalecer no Senhor? Aleluia, aleluia, e na força do seu poder. É através da palavra, é através da oração, através da busca, é através da consagração, é buscando ao Senhor, aleluia, todos os dias, aleluia. Nós vamos nos fortalecer nele e na força do seu poder, aleluia. Vistam-se com toda a armadura de Deus. O Senhor tem uma armadura para que nós venhamos nos vestir, aleluia. A armadura do cristão, nós não podemos estar sem essas vestes, aleluia. Essas vestes são vestes espirituais, aleluia, vestes de revestimento, vestes, aleluia, aleluia, de guerra, e nós precisamos estar vestidos com essa armadura. Vistam-se com toda a armadura de Deus, aleluia, para que fiquem firmes contra as armadilhas do diabo. Aleluia, a palavra do Senhor diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão a quem possa tragar. E ele vive ao derredor, aleluia, né? E aqui tá falando contra todas as armadilhas, aleluia. Aleluia, vistam-se com essa armadura contra todas as armadilhas do diabo, pois nós não temos, aleluia, que lutar, aleluia, contra seres humanos, contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, aleluia, do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Aleluia. Por isso que nós precisamos estar armados, revestidos pelo poder de Deus. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Por isso, peguem agora a armadura de Deus. Peguem agora, aleluia, a armadura de Deus, que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, aleluia, vocês poderão resistir contra os ataques do inimigo.
aleluia. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Aleluia. Nós não podemos ir para o campo de batalha despreparados. Nós não podemos ir para o campo de batalha, aleluia, sem as nossas munições espirituais, sem as nossas armas espirituais, que são, aleluia, aleluia, a armadura do cristão, essas vestes que o Senhor, aleluia, deixou para nós, aleluia, através da carta de Efésios, aleluia. Fora que nós temos, aleluia, o nome de Jesus, que é uma arma poderosíssima. Ao nome de Jesus, toda língua confessará e todo joelho se dobrará, aleluia. O sangue de Jesus, aleluia. O nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós, aleluia, o Senhor já nos deu, aleluia, todas as condições para que nós venhamos enfrentar, aleluia, as lutas e as batalhas que têm se levantado, aleluia, no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual, aleluia, aleluia, com essas armas, aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por isso, peguem agora essa armadura que Deus lhes dá. E quando chegar o dia de enfrentarem, porque muitas vezes o Senhor nos coloca na frente de batalhas, aleluia, aleluia, e nós temos que estar preparados para isso. Quando chegarem o dia de vocês enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir contra os ataques. Nós temos que estar preparados, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. A primeira vez que eu me lembro, eu era nova convertida, aleluia, e certa vez eu recebi um mendigo na minha casa, mas ele sempre ia à porta de casa, e sempre quando ele aparecia, aleluia, eu levava alguma coisa para ele, um prato de comida, alguma coisa que ele pedia. Só que eventualmente nesse dia, aleluia, um primo meu, simplesmente eu estava dentro de casa, ele colocou ele para dentro de casa, né, para nós orarmos por ele. E até esse momento eu era nova convertida, mas era já batizada com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. E ele colocou ele lá sentado no sofá de casa, e quando eu me deparei na sala, estava ele lá, aleluia. Aí nós fomos orar, irmãos, aleluia. Não era apenas um, aleluia, era simplesmente uma legião. E a princípio eu era nova convertida, passou brevemente no meu pensamento: eu não vou ficar aqui, eu vou correr. Mas o Espírito Santo de Deus, aleluia, aquele que faz a obra através de nós, porque o poder não é nosso, o poder é de Deus, aleluia, é no nome dele, aleluia, que é o nome sobre todo nome. Nós temos apenas que estar em santificação, com a vida reta diante do Senhor, para que o Senhor venha nos usar quando ele desejar. E nesse dia, por um momento, por ser nova convertida, eu acho que eu tinha 1 ano, não me lembro ao certo, eu já era batizada com o Espírito Santo e revestida do poder. Eu pensei por um momento, mas o Senhor falou: fica. E eu comecei a orar, a interceder naquela situação, que foi uma situação bastante delicada e grave, né? Para uma pessoa que estava, né, há pouco tempo. Foi minha primeira experiência, a primeira experiência que eu tive, aleluia, e para a honra e glória do Senhor, porque o nome do Senhor é poderoso, como eu falei, não é no nosso nome, é no nome dele, aleluia. Foi uma batalha muito grande, a minha primeira experiência. Tinha na sala da minha mãe acho que era uma pata de vidro, era de cristal,
O negócio foi tão forte, tão forte, tão forte, aleluia, que ela explodiu, simplesmente ela explodiu do nada assim. Mas o Senhor, aleluia, operou, aleluia. O Senhor ali repreendeu o mal. Aí depois a gente deu o alimento físico para ele e ele foi embora. Mas foi uma experiência muito forte, muito forte. E eu quero dizer que se nós não estivermos, aleluia, como soldados de Cristo, revestido do poder, aleluia, aleluia, armados, munidos pela palavra de Deus, pela oração, aleluia, cheios do Espírito Santo, como aqui está falando, fortalecei-vos no Senhor, não há outra forma, aleluia, de nós vivemos a nossa vida cristã se não formos fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder, aleluia, porque as situações, elas não avisam quando elas vão acontecer. Muitas vezes você pode visitar alguém, muitas vezes você pode Deus te colocar numa situação que você tenha que exercer a autoridade que o Senhor já te deu e nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, cheio, né, do poder de Deus, da autoridade, da unção, aleluia, e da armadura que o Senhor nos deu para que nós venhamos nos vestir e nos revestir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que sempre estar orando, pedindo para o Senhor. Nas minhas orações eu sempre falo, Senhor, coloca o capacete da salvação sobre a minha vida. Coloca, Senhor, a espada no Espírito. Aleluia, Senhor, em nome do Senhor Jesus, coloca, Senhor, o cinturão da verdade, coloca o escudo da fé, coloca os sapatos, Pai, esses sapatos tão preciosos que o Senhor nos deu para a preparação do Evangelho da paz, aleluia. Aleluia, aleluia, o Senhor nos deu todas as condições que nós precisamos para nós fazermos, aleluia, a sua obra, Ele já nos capacitou, Ele já nos muniu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, por isso, peguem agora a armadura de Deus, que Deus lhes dá. Aleluia. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem essas forças do mal que eu falei para vocês agora, como testemunho, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, aleluia. Usem a verdade como cinturão, aleluia. Nós precisamos usar o cinturão da verdade, aleluia. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, aleluia. E não há outra forma, nós temos que andar com esse cinturão da verdade, andar na verdade, falar a verdade, em nome de Jesus, para que nós não sejamos, acusados pelo inimigo, nós precisamos andar na verdade da palavra de Deus, na verdade do Evangelho, aleluia, e com esse cinturão da verdade, aleluia. Vistam-se com a couraça da justiça, aleluia. Louvado seja Deus, Deus se agrada de que nós façamos justiça, que nós sejamos pessoas justas. Vamos colocar, aleluia, a couraça da justiça sobre as nossas vidas e calcem os sapatos na preparação, aleluia, ou a prontidão para anunciar a boa notícia de paz, aleluia. Calcem os pés na preparação do Evangelho da paz, aleluia. Nós não podemos, aleluia, anunciar, o Evangelho de Deus, aleluia, de qualquer forma, aleluia. O Senhor fala que nós temos os sapatos, aleluia, aleluia. Nós temos os sapatos, aleluia, do soldado de Cristo, como soldados de Cristo, nós temos toda a vestimenta que o Senhor já nos deu, Ele também nos deu um sapato, aleluia. Calcem os seus pés na preparação do Evangelho da paz, aleluia, para que nós possamos pisar os lugares que o Senhor já tem determinado para nós pisarmos,
para nós anunciarmos a sua palavra. Nós precisamos desses sapatos, alabassuri canta, alabassaia, que nesta noite, que neste dia o Senhor venha, em nome de Jesus, colocar os nossos sapatos em nome do Senhor Jesus. E levem sempre a fé como escudo, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus, que a fé seja um escudo na nossa vida para poderem se proteger de todos os dardos inflamados do maligno, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos desse escudo, o escudo da fé, aleluia, em nome de Jesus. Porque o inimigo, aleluia, ele vem com seus dardos inflamados do maligno. Nós precisamos estar revestidos, aleluia, nós precisamos ter esse escudo de proteção, aleluia. Recebam a salvação como um capacete de Deus, aleluia. Nós precisamos do capacete da salvação, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que é a palavra de Deus, aleluia, aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Recebam a salvação como capacete, aleluia. Aleluia. E a palavra de Deus como espada, aleluia, como a espada do Espírito. O Senhor, nesse tempo, Ele tem colocado uma espada, aleluia, nas nossas mãos. Alebassuri canta lamanai. A espada é a palavra de Deus. Nós precisamos estar com essa espada, aleluia, aleluia, nas nossas mãos. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Recebam, aleluia, a salvação como capacete. Nós precisamos do capacete da salvação, aleluia, e a espada do Espírito, aleluia. Eu estava meditando aqui sobre a espada do Espírito antes de entrar aqui com os irmãos, e a palavra de Deus diz que em Hebreus, aleluia, eu quero deixar aqui em Hebreus, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Hebreus, fala que a palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, ela é viva e eficaz, aleluia. O que significa que ela é viva e eficaz? Tá falando que ela produz resultado e ela é capaz de transformar e trazer luz às verdades ocultas. É isso que a espada do Espírito ela faz. É por isso que nós temos que ter essa espada desembainhada nas nossas mãos. Não podemos deixar a nossa espada cair no chão. Como soldados temos que estar com a nossa espada. Aleluia. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Aleluia. Divide alma e espírito, juntas e medulas. Aleluia. Ela também revela o que está escondido. Aleluia. No íntimo do coração. É quando a palavra corta e vai a ponto de dividir a nossa alma, né? A nossa alma e espírito, aleluia, juntas e medulas. Ela vai aonde ninguém pode ir, aleluia, onde somente o Senhor tem poder de ir através da sua palavra. Ela é reveladora, aleluia. A espada, que é a palavra, é reveladora e julgadora, aleluia. Ela discerne pensamentos e intenções do coração, aleluia, ajuda a conduzir ao arrependimento e nos protege contra enganos. Tudo isso é o que faz a palavra de Deus, que é a espada, aleluia. E ela também é cristocêntrica, porque ela é a palavra viva, aleluia. Jesus Cristo é a palavra, aleluia. A própria palavra encarnada, Jesus, aleluia, é o verbo, aleluia, e o verbo esteve entre nós, e o verbo, né, habitou entre nós, e o verbo é Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo é a palavra, e o verbo é essa espada de dois gumes, que é a palavra do Senhor, a qual nós precisamos, né,
como diz Paulo, né, que nós precisamos manejar bem a palavra da verdade, né, para que a gente não tenha do que se envergonhar. Aleluia, o Senhor tem colocado essa espada nas nossas mãos, aleluia, que é a palavra, poderosíssima palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor nesta noite está nos munindo, o Senhor nesta noite está nos dando, aleluia, esse privilégio, esse presente do céu, aleluia, o qual Ele já nos deu. Nós só temos que nos apropriar e tomar posse, aleluia, aleluia. Aleluia, como soldados de Cristo nessa terra, alistados pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Tomarmos posse dessa armadura espiritual que o Senhor colocou sobre as nossas vidas e que faz toda a diferença para nós, aleluia. Aleluia, fazemos a sua obra como soldados na terra, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, aleluia, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus, aleluia. Não podemos esquecer de orar uns pelos outros e orem também por mim, disse Paulo, aleluia, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, falem com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador a serviço do Evangelho. Então nós precisamos pedir ousadia, ousadia para o Senhor, para que nós venhamos falar, aleluia, no abrir da nossa boca a palavra com confiança para fazer notório o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que eu mais peço nas minhas orações é essa oração de Efésios, aleluia, principalmente nessa parte, que o Senhor venha me dar ousadia, que o Senhor venha me dar capacidade, aleluia, aleluia, como Paulo está falando, porque nós somos embaixadores a serviço do Evangelho, aleluia. E olha que a palavra do Senhor está dizendo aqui, embora esteja agora em cadeia, olha a situação dele, aleluia, mesmo ele estando em cadeia, aleluia, ele não deixava de pregar o Evangelho, ele não deixava de falar de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, orem para que eu seja corajoso, aleluia, e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Que o Senhor venha nos dar essa coragem de Paulo, essa ousadia de Paulo, aleluia, que nem ele estando preso foi empecilho para ele falar do nome de Jesus. Que o Senhor venha no abrir da nossa boca, o Senhor venha colocar a sua palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e que nós possamos, aleluia, crescer na graça e no conhecimento, que nós possamos crescer na revelação de Jesus Cristo, no conhecimento, na sabedoria, na ciência, e que o Senhor venha fazer uma grande obra nas nossas vidas. Nós somos pequenos, mas o Senhor é grande, poderoso e maravilhoso. Ah, o Senhor é tão tremendo. O Senhor é digno. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Quero deixar essa palavra nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar orando para que o Senhor venha nos armar, para que o Senhor venha nos vestir com essa sua armadura. Aleluia. Nas suas orações, sempre busca a armadura de Deus. Quando você sair para visitar, quando você sair, aleluia, para orar por alguém, para ir no hospital, para fazer a obra do Senhor, nunca saia, aleluia, sem as vestes, aleluia, das armaduras de Deus. Nunca saia sem a sua munição, nunca saia despreparado. Aleluia, como soldados de Cristo, Deus já nos deu as condições, tudo que nós precisamos para fazer a sua obra. Nós só precisamos, então, somente, aleluia, tomar posse de tudo quanto o Senhor já nos tem dado. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu venho te pedir, meu Senhor, esteja nos munindo a cada dia, Pai, colocando essas vestes de armadura sobre nós, Pai. Coloca o capacete da salvação nesta noite sobre nós. Coloca, Senhor, aleluia, o cinturão da verdade, Senhor. Coloca, Senhor, em nome de Jesus, o escudo da fé, Pai. Coloca, Senhor, os sapatos na preparação do Evangelho da paz. Esses sapatos que são tão preciosos e maravilhosos que o Senhor já nos deu, Pai. Ah, Senhor, coloca na nossa mão a espada do Espírito, que é a Tua palavra, e não deixa que de forma nenhuma, Senhor, nós venhamos colocar a nossa espada, Senhor, no chão, que nós venhamos entregar essa espada, Senhor, que o Senhor já nos deu para nós guerrearmos, Pai. Porque o Senhor tem nos dado condições, Senhor. Aleluia, o Senhor já tem nos munido, Senhor. Como soldado na frente de uma batalha, Senhor, ele não pode se apresentar diante do seu general, diante do seu quartel, Pai, de qualquer maneira. Assim nós somos diante do Senhor, Pai, e diante da obra a qual o Senhor tem nos confiado, Pai. Venha nos munir nesta noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor, com as armaduras de Efésios 6, Pai. Eu me aproprio e tomo posse, Senhor, que no abrir da nossa boca, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha colocar a palavra, aleluia, com confiança para nós pregarmos a Tua palavra, anunciarmos o Teu Evangelho, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu tenho falado, aleluia, que cada um carrega uma mensagem, Pai, da parte do Senhor, aleluia, essa mensagem, Pai, aleluia, ela vai atingir um alvo, aleluia. Cada mensageiro que tem uma mensagem, ela vai atingir um alvo, uma pessoa, um grupo de pessoas específicos. Pai, em nome de Jesus, Pai, tome esse mensageiro nesta noite que está ouvindo essa palavra, Pai. Tome esse mensageiro do Senhor que está ouvindo essa palavra nesta noite, Pai, afia a espada dele. Afia, porque nós não podemos estar, Senhor, aleluia, com a nossa espada, Senhor, aleluia, aleluia, sem fio, Senhor, aleluia. Deus, ela não pode estar cega, ela tem que estar afiada, ela tem que estar pronta, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Nos ajuda a manejar, Senhor, a Tua palavra. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Senhor, aleluia, nos dá as ferramentas que nós precisamos para fazer a Tua obra, Senhor. Aleluia, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Usa cada um da maneira que Tu desejas, que Tu queres, Pai. Aleluia, Senhor. Oh, Jesus, nos ajuda a desembainhar a nossa espada, está com a nossa espada, Senhor, pronta, apta, Senhor. Aleluia, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, dá-nos sabedoria, a revelação da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, aleluia, para que a Tua palavra venha saltar, Pai, quando nós abrirmos as Escrituras, Pai, Alavassuri canto alamanaia, que a Tua palavra venha saltar, Pai, com a revelação que vem do céu, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vem nos munir, vem nos abençoar nesta noite, Pai. Aleluia, os Teus mensageiros das boas novas, Pai. Aquele, Senhor, aleluia, qual na sua boca tem sido, Senhor, aleluia, como uma flecha, alabassuri canta alamanaia, Pai, usa, Senhor, essas flechas qual o Senhor tem, Pai, levantado na terra, os mensageiros, Pai, aleluia, Senhor, cada um carrega uma mensagem, Pai, e nós não podemos guardar a mensagem, porque a mensagem não é nossa, a mensagem é Tua, Senhor, usa os Teus filhos, usa as Tuas filhas, aonde quer que eles estejam, aleluia, Deus, em nome de Jesus, encoraja eles, Pai, fortalece eles, renova eles, restaura, Pai, em nome de Jesus, Pai, capacita, derrama unção, graça, poder, autoridade, em nome do Senhor Jesus e ousadia, como disse Paulo,
para pregar o teu evangelho, Senhor, aleluia, até os confins da terra, que foi essa ordem que o Senhor deu, aleluia, ali depois do Pentecoste. Alabassuri canta lamanaia, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz: recebereis, aleluia, o poder de Deus, e recebereis o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis minhas testemunhas, aleluia, por onde eu mandar, até os confins da terra, aleluia. Esse é o chamado do Senhor, aleluia, para os mensageiros de Deus nessa noite, aleluia. Muitas vezes o inimigo quer calar a nossa voz diante da nossa pequenez, diante das nossas inseguranças, diante dos nossos medos, mas o Senhor, Ele já nos deu, Alebassuri canta lamanaia, uma mensagem, porque a palavra do Senhor diz, aleluia, porque a palavra do Senhor já está na tua boca e no teu coração. A palavra do Senhor, ela já está na tua boca e no teu coração. E essa é a palavra que nós pregamos, senão a palavra de Deus. A palavra não é minha e a palavra não é sua, mas a palavra é do Senhor. Aleluia. Então faça o ide do Senhor, da forma que o Senhor te mandar, da forma que o Senhor, aleluia, colocar no seu coração. Aleluia. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te fortaleça, te renove. Em nome do Senhor Jesus, que Ele desça sobre a tua vida com uma capa, sobre as nossas vidas com uma capa de autoridade, aleluia, com uma capa de encorajamento, de ousadia, de intrepidez, para que nós possamos crescer e avançar e fazer a obra do Senhor nessa terra, porque se Paulo, aleluia, estando preso, ele não deixou de anunciar a Jesus Cristo, alabassuri canta alamassaia, quanto nós que estamos em liberdade, alabassúria, nós temos que falar do nome de Jesus e falar o quanto que Ele é bom e maravilhoso, aleluia, e tantas pessoas ainda precisam ser alcançadas por esse amor e por essa graça, e você é a pessoa que o Senhor escolheu. Você é a pessoa que o Senhor escolheu para isso. Você é o mensageiro do Senhor, os soldados de Deus nessa terra, que o Senhor, aleluia, alistou no exército celestial para Bassuri canta saia, fazer a sua obra na terra. Você foi alistado, Alabassuri canta lamanaia, pelo general dos generais, que é Jesus Cristo de Nazaré, para essa grande obra. Então, aleluia, você foi alistado, convocado, aleluia. Então, abra a tua boca, que eu te encherei, diz o Senhor. Alabassuri canta, alabasseia, e faz a obra do Senhor, aleluia, aleluia, enquanto é dia, enquanto é tempo, porque a palavra de Deus diz que virá a noite a qual nós não podemos fazer nada. A noite muitas vezes significa um dia mau, aleluia, que nós nunca sabemos quando ele vai chegar, a uma ocasião a qual nós podemos não ter mais a oportunidade, e a oportunidade é hoje, enquanto é dia. Façamos a obra do Senhor enquanto é dia. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Não te cales. Alabassuri canta lamanaia. Labassuri andavasseia. Em nome de Jesus, porque o Senhor é quem nos capacita. De nós mesmos nós não temos capacidade nenhuma, mas o Senhor é quem te capacita. O Senhor é quem me capacita. Aleluia, porque foi o Senhor quem nos chamou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome de Jesus.